Bom, bom dia a todos. A ideia dessa parte de teste caixa preta é que a gente queria estar englobando no GTS todas as etapas que a gente pode estar fazendo durante o desenvolvimento de um software seguro. Primeiro, GTS, no ano passado, a gente acabou apresentando o teste caixa branca, auditoria de código. No último GTS, a gente apresentou sobre técnicas de você minimizar a exploração, que faz parte de design de software. Hoje a gente vai pegar um pouco na parte de caixa preta, né, onde a gente não conhece o código-fonte. E amanhã no minicurso a gente vai apresentar algumas técnicas de codificação segura. Tentar começar um pouco diferente. Essa foi uma frase que eu ouvi numa conferência de segurança de uma empresa software house. Ela pegou e apresentou isso. Dessa forma, o software X impossibilita alguém copiar um documento que não possui permissão para isso, né? Primeira coisa que a gente vê nessas coisas, a primeira vulnerabilidade que a gente vê é a utilização de certas palavras em português, né? O tal de impossível, né? Não tem jeito. A gente foi ver o que significa isso no próprio dicionário, né? Que não pode ser, existir, acontecer. Então, é uma coisa muito difícil de a pessoa estar afirmando. Porque um software ele necessita de vários recursos para funcionar e que, às vezes, não é possível a gente garantir a segurança de um software somente num código, né? Que a gente vai ver hoje, vou mostrar para vocês isso. E é importante, quando a gente trabalha com software, é que nunca esquecer que os aplicativos, né, os softwares não trabalham sozinhos. Depende de várias coisas. Depende do sistema operacional, né, tem interação com o sistema operacional, depende do hardware. Então, há várias formas de a gente fazer com que o comportamento de um software se altere. Não necessariamente utilizando somente o software. Que eu vou tentar mostrar isso no final, né? Então, a primeira pergunta, né, que fizeram lá para o pessoal, que apresentou, foi: esse sistema protege de qualquer usuário, inclusive do administrador? Uma coisa que a gente tem que ver em ambientes de sistemas operacionais, uma coisa é o papel do administrador, aquela pessoa que toma conta do software. E outra é o papel do usuário administrador que tem privilégio total no sistema. Uma coisa é a gente utilizar o sistema somente com os recursos que ele possibilitam para a gente. Um exemplo, você tem um software, você tem um botão, você só pode clicar no que tiver no software. Outra coisa é a gente interagir com o software através de recursos que o software não disponibiliza para a gente. Que através de usuários com superpoderes podem fazer. Então, às vezes tem muitas coisas que a gente consegue fazer no software, né, virar ele de ponta cabeça, apenas necessitando de privilégio de superusuário, né? Porque isso, né, só para recordar vocês, que certos sistemas operacionais, né, a maioria deles, divide, né, o que são recursos privilegiados e recursos de usuário, né, o tal do kernel space e user space. Então, se você conseguir interagir em kernel space, alguma coisa desse tipo, a gente consegue modificar o comportamento do software. Dificilmente a gente consegue garantir. Então, a resposta que a gente obteve foi o seguinte: sim, por duas razões. Se o administrador desabilitar o software, então esse é um software que protege documentos, né? A gente não queria fazer com que as informações vazassem, né? Como que ele pode proteger o documento? Então, primeiro ele falou que se o administrador desabilitar o software, os documentos ficam elegíveis, pois o sistema utiliza certificados digitais. Foi o que eu vi, né? Nem a frase não tá correta, né? Mas eu tentei reproduzir. A questão não é essa. Então, você tem um software que você abre um software, ele vê o usuário que você está logado, e se você tiver por exemplo, uma chave pública, uma coisa, você consegue abrir o software. Então, foi essa a primeira resposta. Segundo, eles disseram que os administradores também são usuários. E os documentos devem ser protegidos deles também. Né? Então, ou seja, esse é o papel de um usuário na máquina. Então, eu quero deixar bem claro, vou ser até exaustivo, repetitivo nisso, que tomar cuidado, que às vezes a gente não consegue fazer a internet da coisa, porque a gente não, às vezes por não ter conhecimento ou por não ter privilégio para isso, né? Então, é difícil a gente garantir uma segurança de um software, mesmo um software, vamos pensar em casos locais, onde o agente, né, da nossa ameaça é o administrador.
Então, ele consegue reverter várias coisas de um software. Mais uma vez, não esquecer que os aplicativos não trabalham sozinhos, né? Então, o objetivo da gente tratar aqui é mostrar aspectos de testes de segurança, onde o código não é disponibilizado. Testes simples, né? A metodologia que eu costumo trabalhar é o Keep It Simple. Vamos fazer o mínimo possível de esforço para tentar testar e garantir uma segurança do software, tanto na parte de codificação, na parte de projeto, né? E na parte de teste. Então, a palavra-chave que a gente tem que, ou seja, na verdade uma frase, né, chave, que é o que acontece se, né? É isso, o que acontece se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Eu acho que com isso a gente trabalha com hipóteses. Porque uma coisa é os testes que a gente vê convencionalmente em engenharia de software, né? Testes funcionais, testes de operação, testes de usabilidade, né? E uma coisa a gente tem que perceber que nós podemos fazer dezenas de coisas de um software, pensando em hipóteses que dificilmente irão acontecer. Aí que entra o papel das vulnerabilidades. Ah, mas isso não vai acontecer porque o usuário precisa fazer isso, não sei o quê, tem privilégio para isso, não acontece por causa de... Não, não é isso. Quando a gente vai testar um software, a gente pensa em todas as possibilidades. Aí está a diferença entre segurança e engenharia de software. Tem coisas que a gente faz que um engenheiro de software jamais pensaria que é possível fazer. Não estou generalizando, mas pela literatura, pelo que a gente acaba estudando sobre teste de engenharia de software. Então, os testes de segurança são um pouco mais diferentes, né? Então, para encontrar problemas, sempre pensar que o impossível pode acontecer, né? Sempre. Em segurança é isso. Não vamos generalizar, não vamos garantir que um software é seguro, não. Sempre pode acontecer alguma coisa. Vai depender da maneira com que a pessoa consegue enxergar o software, né? Às vezes você pega um software, você tem que virar ele de ponta cabeça, de lado, de frente, de uma maneira, uma hora você vai achar uma brecha. Não esquecer que os aplicativos não trabalham sozinhos, sempre vou falar isso. E pensar na forma como o sistema trabalhará. Ou seja, o software interage com o sistema operacional. Às vezes, dependendo da característica do sistema operacional, nós podemos utilizar recursos do sistema operacional para tentar quebrar uma segurança de um software. Vamos voltar naquele exemplo que a gente viu, né, dos documentos. Então, a gente prepara um software para garantir a segurança de uma determinada informação. Só que nós temos usuários na máquina que têm total controle pela máquina, ou deveria ter, acesso a tudo o que eles quiserem. Então, aquela afirmação de querer garantir a segurança, inclusive dos administradores, é difícil. E não, até entre aspas, não desprezar ataques locais, mesmo que a máquina não seja utilizada por ninguém, né? Ou seja, isso não já pensar, não, vamos desenvolver um software que vai ficar rodando local, não vai ter acesso, não vai ter nada, então não vamos testar determinada coisa. Então, isso não é a maneira certa de pensar. Agora, uma outra coisa, nessa mesma palestra, né, não era bem palestra, uma apresentação, eu vi também isso daqui. Estava analisando a lista de discussão, né, que o cara era moderador de uma lista, e uma pessoa me disse que instalou o nosso sistema operacional default e em muito pouco tempo a máquina tinha sido comprometida. Eu nem respondi o e-mail, mas dei vontade de dizer, você pediu, né? Ou seja, o software hoje em dia, a gente acaba desenvolvendo o software pensando que é no mercado, na pressão do mercado, o tempo de entregar um produto para não perder a concorrência. E às vezes as próprias fabricantes de software estão cientes que existem certos problemas no software que vão ser corrigidos em versões futuras e não podem deixar de lançar um software por questão competitiva. Então, o pessoal já sabe. Então, já instala um software, ele já tem que aplicar correções neles, né? Então, isso é fato. O que eu não achei legal é isso, a mentalidade de certas pessoas de pensar que à medida que a gente instala um software, automaticamente a gente precisa estar aplicando uma correção e não de tentar garantir essa correção antes de o software sair no mercado. Bom, vamos começar a tentar entrar um pouco na parte mais técnica e sair um pouco do blá blá blá, né? Então, a análise de caixa branca, que a gente vê, que a gente já discutiu aqui, é a parte de auditoria de código. A gente pode procurar por funções seguras no código. Essas análises podem ser tanto estaticamente como dinamicamente. Estaticamente no sentido de que nós podemos analisar o código-fonte, usar funções, ferramentas de varredura de vulnerabilidade no código, procurar por certas funções inseguras que podem
apresentar um certo risco para o software. Ou também nós podemos fazer uma análise também dinâmica. Em qual sentido? Nós podemos debugar um software. Essa é uma maneira muito fácil de encontrar problemas no código, né? A gente pega, sei lá, abre um depurador, um GDB, por exemplo, seta um breakpoint em determinado ponto e vai analisando passo a passo o comportamento do software. Em determinado momento, a gente pega e depara por uma condição, uma coisa qualquer, e a gente pega e tem uma variável lá, um exemplo, se A igual a 0, faça tal coisa, ou não faça certa coisa. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? A gente pode setar uma variável A para 2, para 3, para 1, para -1, dentro do software, alterar o valor da variável e continuar debugando o software para ver o que acontece. Em determinado momento, a gente vê que o software se comportou de maneira inadequada. Aí, a gente faz o processo de backtrace. Como é que eu faço para a variável virar -2? Já que se a variável fosse -2, apresentou um problema de segurança no software. Então, daquele ponto, a gente faz um backtrace. Quais as possibilidades de uma entrada de dados do usuário, do mundo externo, que a gente vai ver tem várias formas de entrar dados. Como é que eu faço com que a variável A seja -2? Então, isso é uma análise dinâmica do software. A mesma coisa a gente pode fazer, análise caixa preta. Nós podemos fazer tanto estática quanto dinamicamente. Então, análise de caixa preta, onde a gente não conhece o código-fonte do software. Nós podemos rodar o software e testá-lo, né? Apresentar certas situações para o software para ver como que ele se reage, que é o que a gente vai apresentar aqui. E também a gente pode fazer o quê? Pegar um software e analisar o assembly dele, fazer uma análise estática. Né? Descompilar um software, fazer o disassembly e procurar por vulnerabilidades dentro do código assembly. Né? Pode pegar, vamos procurar por condições de teste, de variável. A gente pode chegar e também no assembly alterar uma certa instrução para ver como é que o software reage, depois rodar dinamicamente ele. Então, são todas hipóteses. Então, o fato de o software ter código aberto ou não ter, não garante nenhuma segurança. Vai depender da habilidade de quem está testando e do atacante. Então, isso é uma inverdade, né? De falar que software de código fechado ele é mais seguro. Vai depender realmente da habilidade de quem está testando e atacando o software. E é importante, nesse caso, o pessoal, quando vai testar o software de caixa preta, em termos dinâmicos, é importante que nós tentamos entender como é que o desenvolvedor implementou certa função. Digamos que você tem lá um software de um CGI, por exemplo, que vai fazer um cadastro de certa coisa no arquivo texto. Aí você, como testador, você pode chegar e pensar, quais são as possibilidades que um cara pode fazer para gravar um arquivo texto na máquina, por exemplo. O cara pode fazer isso, pode fazer aquilo, o cara pode chamar uma função de determinada linguagem, que a função faz isso, não, o cara pode implementar essa coisa. Então, é bom a gente tentar, quando vai testar a segurança de um software também, a gente tentar imaginar quais são as possibilidades. Para quê? Para a gente poder adequar os casos de teste mais importantes. Então, ou seja, se o cara mandou, por exemplo, em Perl, o cara vai lá, vai abrir um arquivo através de Open e vai gravar na máquina. Você sabe, mas Perl tem uma vulnerabilidade, né? Se você passar um caractere de pipe, você consegue executar um comando do sistema operacional junto. Opa, então será que o cara abriu via Open? Então vamos injetar um dado junto com o pipe para ver se ele executa um comando. Então é importante a gente saber, tentar imaginar as possibilidades, entender um software, como ele funciona. Mesma coisa. Imagina um sistema, né, onde vamos imaginar esse sistema de proteção de software. Você tem um sistema, isso acontece com muito software. A gente abre um documento e vários menus são habilitados, os botões aparecem na tela. Você loga com o usuário e, de acordo com o seu privilégio, de acordo com qual usuário você é, o software se modela, se adapta ao seu perfil. Ele vai lá, apresenta o botão de amarelo ficou vermelho, não sei o que, assim por diante. E, teoricamente, a gente só consegue interagir com o software de acordo com as funcionalidades que ele apresenta para a gente. Então, muitos softwares entregam a segurança justamente o que o usuário pode ver. É importante destacar que todas as funcionalidades de um software, eles estão no software. O binário não se altera, está ali. Se você colocou um menu completo, né, desenvolveu um menu que tem 10 opções, e quando você loga com o usuário só tem 3 itens, pode ter certeza que os 7 itens estão ali. Só que você não está vendo os 7 itens.
E tem como a gente rodar um software e fazer com que os outros 7 itens apareçam, independente da nossa permissão, independente do usuário que a gente logou. Vai depender qual o privilégio que a gente tem para o software. Então, a gente consegue resgatar todas as funcionalidades ocultas de um software que somente um usuário com determinado privilégio poderia aparecer. Aí está a diferença, que eu falo em engenharia de software e em segurança. Aí você pega engenharia de software e vai ver, vamos logar com o usuário administrador. Apareceu 3 botões, clica no primeiro botão, interage, não sei o que, funcionou, não funcionou, o controle de acesso está legal, tá, beleza, então é o que importa. Mas não, quando a gente vai tratar com segurança, nós tentamos enxergar coisas que o software não apresenta para a gente. Então, vamos reverter o processo. Nós podemos fazer com que o software apresente todas as suas funcionalidades ocultas e a gente sai clicando. E mesmo assim, tem outras possibilidades que a gente não precisa fazer com que o software apresente visualmente as suas características ocultas. E nós podemos mandar informações para o software simulando, ou seja, simulando, por exemplo, o clique no terceiro botão que está oculto ou está desabilitado ali. A gente não precisa resgatar, não podemos mandar uma informação para o software, fazer nosso software. Eu cliquei no terceiro item. O que acontece com o software? Bom, é aquele negócio, o que acontece se? Então, se a gente pensar que um software está entregando a segurança somente aos recursos visuais, isso é já o primeiro ponto de vulnerabilidade. É a falsa sensação de segurança. O que os olhos não vê, o coração não sente, aquele famoso ditado. Agora vamos entrar um pouco mais na parte técnica. Vocês vão ver que os recursos de teste que eu vou apresentar são recursos simples, utilizando somente os recursos que a gente tem no sistema operacional, sem ferramenta extra para nada. Só com o que a gente já tem nas máquinas, a gente já consegue testar várias coisas e apresentar certos resultados. Primeiro vamos entender as entradas de dados. A primeira entrada de dados importante que nós temos são através da rede, através dos sockets. Então, como é que a gente faz para testar uma aplicação servidora? Vocês vão ver que são coisas simples e aparentemente são óbvias. Por exemplo, nós podemos utilizar o comando echo, por exemplo, em conjunto com o aplicativo NC, com o aplicativo cliente-servidor TCP/IP. Então, nós podemos apresentar alguma coisa, alguma frase e mandar para um software, no caso de rede, com alguma coisa. Pensa no caso de, por exemplo, nós temos um aplicativo cliente e um aplicativo servidor. Ou seja, a gente pensa que a gente só consegue interagir com o aplicativo servidor através das funcionalidades que o aplicativo cliente nos apresenta. Mas vamos isolar o caso do aplicativo cliente. Vamos esquecer também que tem comunicação segura no meio, que às vezes pode dificultar essa interação. Mas, então, nós podemos mandar uma informação na primeira linha através do comando NC com o software. Nós podemos também preparar um arquivo com várias informações e mandar através do comando cat também para o servidor. Vamos ver como ele reage. Então, a gente pode utilizar uma tecla fuzzing. Fuzzing é aqueles dados aleatórios, prepara vários dados aleatórios e manda. Ou a gente pode preparar os dados de acordo com o software. Por exemplo, a gente pode apresentar várias linhas que um software apresenta e mandar para um software. Por exemplo, a gente podemos simular um comportamento de um protocolo. Nós temos um protocolo onde, sei lá, tantos bytes representam uma informação, tantos bytes representam outra, assim por diante. Nós podemos remontar o protocolo através de um arquivo binário, um arquivo texto, e cuspir esse arquivo para o servidor. Então, a gente vai manipulando o protocolo, por exemplo, um protocolo HTTP, por exemplo. A gente faz todo o método GET, não sei o quê, os parâmetros do MIME, se tiver. A gente prepara um arquivo e utiliza aquilo, dá um NC na porta 80, por exemplo. Não precisamos utilizar um browser. Por exemplo, nós podemos, na terceira linha, o dev random, nós podemos jogar dados aleatórios. Nós temos um device nos Unity, por exemplo. Importa o que dado seja, vamos mandar, vamos ver se o software reage. Isso seria uma técnica fuzzing. Vai mandando, cada hora vai mandar um dado aleatório diferente. Vai testando várias vezes, vamos ver se o software se comporta, se ele vai cair uma hora, se não vai cair. Por exemplo, na quarta linha, já estou automatizando o processo. Pode fazer um stress, ficar repetindo a mesma coisa várias vezes. Ah, Gustavo, mas você testou uma primeira vez, quer dizer que o software é legal? Não, pode ser que ele apresente, lá tem apresente um estado de exceção, que você, depois de tantas informações que você manda para um software, na 10ª informação ele reage de maneira diferente, a gente nunca sabe, está testando caixa preta. Então, isso é o que eu falei, o que acontece se eu mandar 100 vezes, o que acontece se eu mandar 103 vezes, a gente não sabe, tem que testar.
Também não precisa ser infinitas vezes. Agora, a outra linha, por exemplo, nós podemos preparar um diretório com vários casos de teste diferentes, várias simulações de protocolo, onde cada arquivo é uma situação diferente. Nós podemos utilizar o comando find, por exemplo, ou um for, sei lá, e ficar, cada hora a gente manda o conteúdo de um arquivo diferente. Caso de teste 1, arquivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente pode... Interessante a gente modelar o tipo de software. Nós temos um software aí que trabalha através de web service, um outro é só uma aplicação web, o outro é cliente-servidor, o outro é local. Então, podemos preparar a estrutura de nossos diretórios, os arquivos, de acordo com o tipo de software e utilizar os próprios recursos para testar. Então, nos dois últimos lá, no caso de CGI, por exemplo, duas formas diferentes. Nós podemos fazer através do método POST e através do método GET, injetar dado direto no canal, da mesma forma. E como é que a gente faz para testar uma aplicação cliente? Nós preparamos, da mesma forma, nós preparamos a aplicação servidora, agora o NC está trabalhando como aplicação servidora. Então, a gente prepara uma aplicação servidora e, à medida que os clientes vão se conectando a ela, nós vamos jogando informações para os clientes. Então, as técnicas são as mesmas. Nós podemos lá retornar, na primeira linha, uma informação qualquer, na segunda linha, um dado aleatório, na terceira linha, nós podemos pegar a entrada, executar um comando e retornar uma resposta para o cliente. E a última linha é só uma técnica de você automatizar o processo, porque senão, se uma vez rodar, você vai matar, vai cair a aplicação servidora. Nós podemos rodar ela para ficar rodando diretamente e vai testando. Toda vez que o cliente conectar, a gente gosta de uma coisa diferente para ele. Então, são coisas simples, que muita gente não faz. Parece óbvio, mas se as coisas óbvias fossem implementadas, eu acho que os softwares teriam um pouquinho mais ou um pouquinho menos de problema. Agora, outra forma de interagir com o software, através de parâmetros de inicialização. É rodar um software e passar certas informações para eles. Por exemplo, programa, aí você joga uma qualquer coisa para o software. Joga um conteúdo de arquivo para entrada do software. O software não tem a opção "-p", "-h", esses são parâmetros de inicialização. Vai jogando várias formas. Às vezes tem uma opção lá oculta no software que o desenvolvedor implementou, sei lá, uma opção menos não sei o que fazer, por exemplo, que está oculta no software. Então, através desses dados aleatórios, a gente consegue retornar. Às vezes que eu não estou querendo fazer a engenharia reversa do software, não estou tentando analisar os strings, a parte de texto, eu estou enxergando o software com uma caixa preta mesmo, não quero saber nada sobre o software, quero imaginar e tentar testá-lo. O segundo, por exemplo, é bem típico, o terceiro é bem típico, o pessoal faz para testar se o software tem um buffer overflow, por exemplo. Você usa o comando Perl lá para imprimir 1024 vezes um caractere, por exemplo, ou quantidade que você quer, e passa com um parâmetro de inicialização. Testa com o valor, vai aumentando os valores, vai testando. Vamos ver até onde o buffer suporta. A mesma coisa, na quarta linha, nós utilizamos o comando find, pegamos um arquivo e executamos o programa que está sendo alvo do teste com o conteúdo de um arquivo, passando com um parâmetro, através da xargs. Por exemplo, na quinta linha, nós estamos fazendo isso. Nós estamos variando o tamanho do buffer e testando. Testa com 1 byte, com 2, com 3, com 4, com 5, vai rodando. Vamos ver até que hora que ele suporta. Vai chegar uma hora que o próprio interpretador de comandos de vocês vão falar que não suporta. Arquivo muito grande, entrada muito grande, vai parar. Se chegar até esse ponto, já está bom sem apresentar problemas. Agora já o outro, por exemplo, a penúltima linha, é uma maneira de a gente passar um valor com parâmetro, por exemplo. Faço valor 1, depois valor 2, ou 3, ou 4. Eu estou colocando situações hipotéticas, então a gente pode mudar o comportamento, mostrando só uma estrutura de como nós podemos testar o software. E no último, também, às vezes o software utiliza como parâmetro de inicialização, às vezes, variável de ambiente. Às vezes, não precisa, o mesmo parâmetro que a gente consegue passar através de menos alguma coisa para um software, por exemplo, eles utilizam as variáveis de ambiente. Então, nós podemos setar as variáveis de ambiente e rodar um software. Seta uma variável de ambiente com os valores grandes, utilizando as mesmas técnicas assim, e roda um software, por exemplo. Agora, vamos ver a leitura de arquivo. Isso é uma coisa também que são poucos softwares que se preocupam. Eu vou ler um arquivo e esse arquivo vai estar protegido num diretório onde somente o administrador pode ler
Então, eu vou rodar um software, eu vou garantir que o software, o arquivo de inicialização, o arquivo de configuração vai estar legal. Né? Então, o administrador também a gente tem que encarar como um agente de ameaça. Ele pode atrapalhar a segurança do nosso software. Então, não importa qual diretório, qual permissão que tem o arquivo, não importa isso. Tem que testar e setar todas as possibilidades. Vai que o administrador, sei lá, copiou o arquivo de inicialização para o /tmp e criou um link para o /etc, e onde o arquivo de configuração está no /tmp, a gente não sabe, são situações hipotéticas, vai saber o que passa pela cabeça. Às vezes o cara não sabe setar uma permissão e linkou um arquivo para um outro lugar, né? Tudo é hipótese. Leitura de arquivos, por exemplo. Vamos saber se um arquivo abre, se o programa abre um arquivo. Então, nós podemos utilizar um S3 também, que por exemplo, no caso do Unix, mostra as system calls que um programa está chamando. Então, primeiro ele está procurando por uma system call chamada open, que abre o arquivo como RD, para leitura. Então, ele vai apresentar para a gente, ele abre um arquivo. A partir daí, a gente sabe o nome do arquivo que ele está abrindo. Para cada nome de arquivo que ele abre, a gente modifica o software. Por exemplo, agora podemos acrescentar um valor que não existe a um arquivo de inicialização. Sei lá, vai que não existe um parâmetro nome. O que acontece se eu acrescentar o parâmetro nome e rodar o programa? A gente não sabe. A gente não sabe como foi o parser do arquivo, como o parser do arquivo de configuração foi feito. A terceira linha, por exemplo, a gente pode alterar um parâmetro para o outro. Eu estou automatizando o processo, a gente pode abrir um arquivo e modificar na mão. Então, eu utilizei o SED só para automatizar o processo, ele precisa abrir o arquivo. Então, a gente pode alterar, por exemplo, um ano, né? Às vezes, no arquivo de configuração, está um ano lá até com 4 números. O que acontece se eu alterar para um número negativo e rodar um software? O terceiro, por exemplo, o quarto, desculpa. Vamos passar como, por exemplo, como um arquivo de configuração um device aleatório. Esse teste aqui derruba muito software. Esses podem fazer que derruba muito software. Porque às vezes tem muito dado aleatório. Você abre um arquivo e passa como um arquivo random. Aí o arquivo vai dar um open do random, vai receber um monte de dado aleatório, não vai saber se comportar a maioria deles e vai cair. Um exemplo desse, por exemplo, eu já fiz um teste desse. Você fica louco, né? Você vai o VIM rodando, passando como S, o arquivo de origem dele, passando o random. O arquivo apresenta a coisa, ele não parseia direito. Agora, por exemplo, podemos criar um link também para um arquivo, né? Cria um link para um arquivo para o outro e roda o programa. Uma outra entrada de dados, através do teclado. Por exemplo, o teclado, às vezes, a gente não precisa interagir digitando as teclas, né? A gente pode utilizar o pipe, né? Que é uma forma de comunicação interprocesso. Então, através de um arquivo que a gente passa como pipe, o programa, por exemplo, nós podemos simular na verdade, simular não. E nós estamos tratando alguma coisa ali como sendo o stdin. Então, nós podemos usar as demais formas apresentadas, para não ser repetitivo. Pega as outras formas, prepara e roda um programa através de pipe. Memória compartilhada, por exemplo. Memória compartilhada também é uma forma de entrada de dados. Às vezes os processos são processos independentes que precisam se comunicar. Às vezes são processos dependentes em terminais diferentes, porém na mesma máquina, que precisam se comunicar de uma certa forma e podem utilizar memória compartilhada. Esse é um programinha simples que a gente fez, por exemplo, somente para injetar dado em uma memória compartilhada. Porque a gente não tinha um comando próprio para isso. A gente implementou esse rotininha simples que nós podemos fazer isso. Nós passamos para um arquivo, geralmente de memória compartilhada através do webmap nos Unix. Ele seta um arquivo como sendo um ponto de encontro que o software pode saber qual é o ponto de comunicação na memória compartilhada. A partir daí você pode fechar o arquivo que não tem importância. Então, passa qual é o arquivo da memória compartilhada e manda dado para ele. Injeta dado da memória compartilhada. Logo, como administrador, manda dados para o software através da memória compartilhada. E os demais mecanismos de IPC também a gente pode fazer. Banco de dados, por exemplo. Nossa, mas banco de dados, como é que a gente pode testar isso? Vamos simular um banco de dados modificado. Digamos que a gente tem aí uma tabela funcionário, né? O que a gente pode fazer? Nós podemos lá alterar o código, o tamanho dos campos, uma tabela diferente, retornar para o software. Nós podemos alterar
a ordem dos parâmetros, e tem aplicação, por exemplo, que quando abre um software, referencia os campos de uma tabela através de um índice, 1, 2, 3, e tem aplicação que referencia através do nome do campo. Então, através, se você modificar a ordem do campo, o aplicativo reage de forma diferente. Uma coisa que é interessante, por exemplo, é possível extravasar buffers em Java, né? Primeiro, a gente sabe que Java não controla o acesso à memória. Estou mostrando isso porque para mostrar que às vezes a gente precisa testar isso em sistema Java também. Java ele não consegue executar certas operações. E para isso eles criaram através o JNI. O que o Java faz? Isso aqui é um exemplo, né, de carregamento de biblioteca. O Java consegue carregar bibliotecas compiladas, né, sei lá, uma SO em ambientes Unix aí, ou uma DLL em ambientes de Windows. Esse é um exemplo que eu peguei na própria SAM, né? Tem um link ali embaixo, onde eu peguei, que o próprio exemplo que a SAM apresenta um problema de vulnerabilidade, através no scanf ali, que ele vai ler do parâmetro, né? Então, você consegue, através, não o Java, a aplicação em Java, mas um sistema Java como um todo, pode apresentar problema. Como a gente está testando de caixa preta, nós temos que testar todas as possibilidades. Caracteres também. Vamos modificar os caracteres, né? Às vezes, o mesmo caractere pode ser representado de várias formas. Em ASCII é uma coisa, em hexadecimal é outra, Unicode, UTF. O mesmo caractere pode ser representado. A gente não sabe, às vezes, qual é a codificação que o software está utilizando. Então, vamos preparar os dados com várias codificações diferentes. Às vezes, você consegue driblar uma coisa só modificando a codificação. Isso foi um problema do IS da Microsoft, né? Que eles queriam bloquear o ponto barra, por exemplo. Você podia representar de outras formas que o sistema aceitava a codificação e fazia a mesma coisa. Converse condition, eu vou pular aqui, está acabando o tempo. Uma coisa importante também, tratamento de sinais. Às vezes o software precisa de sinais para saber certos comportamentos. Senão nós podemos utilizar, por exemplo, o comando kill, né, e mandar certos sinais para o software. Que, por exemplo, aqui, nesse exemplo, no último tempo, o software rodou certa operação com o usuário não privilegiado, e certa operação ele fez um usuário privilegiado, então a gente consegue alterar o comportamento do software, se o software implementar tratamento de sinais. Né? Isso daqui que eu estava falando para você em ambiente Windows, né? Isso é uma coisa importante. Que nós podemos, o Windows trata tudo como janela. Então, nós podemos mandar certas informações para a janela e voltar todas as configurações ocultas de um software. Através, por exemplo, nós podemos pegar sabendo o handle da janela, você pode pegar através de um título da janela e mandar mensagem para a janela. Por exemplo, setar alguma coisa, mandar uma palavra por um campo que é texto, através de um text box, simular que uma tecla foi pressionada, mandar certa informação para o software, fechar uma janela, mudar o texto, pegar o texto, só mandando mensagem, não precisa executar o software. Se for localmente, nós podemos mandar mensagem para o software e modificar o comportamento dele. Então, o que eu mostrei disso para vocês, de voltar as configurações e ambientes, pode ser feito através de mensagem. Só olhar a biblioteca, o MSDN lá, que dá para ver. Uma outra forma importante também, que é através de bibliotecas dinâmicas. Biblioteca dinâmica também é uma entrada de dados. Então, por exemplo, fizemos aqui uma biblioteca que quer calcular o cosseno e pega no próprio ambiente Unix uma libm e executa. Você passa para ele um valor e calcula o cosseno. Porque estava carregando uma biblioteca SO.6 ali, ó, nessa linha aqui, ó. Aqui, ó, SO.6. Então, criamos uma biblioteca, lá que faz a mesma assinatura de função, compilamos, rodamos e falamos que a biblioteca está localmente. Para qualquer informação, ele vai retornar cosseno zero. Então, às vezes, não precisa ter privilégio para isso. Pode setar certas variáveis de ambiente, que você fala onde está a localização da biblioteca. Isso é uma coisa preocupante. Que muitos softwares podem ser driblados, só modificando a origem da biblioteca. Às vezes, ela confia externamente uma informação que uma biblioteca, que um pacote, que uma classe, qualquer coisa que seja, é confiável. Vamos preparar uma biblioteca, sei lá, tem uma biblioteca, implementar uma biblioteca para copiar string, e fazer uns tercopy, alguma coisa, checando o tamanho, mas você cria uma outra biblioteca com uma função que tem a mesma assinatura da strcopy que ele utilizou e sempre retorna um valor grande. Para qualquer tipo de copy que ele faça, retorna um valor grande. É possível, é possível. E é muito preocupante isso. Às vezes, localmente, consegue quebrar a segurança de um software, rodando localmente, modificando a localização da biblioteca. Então, tem alguns, só para finalizar aqui, tem alguns problemas que são inerentes do sistema operacional, que é difícil nós tratarmos.
através de system calls. Um exemplo, por exemplo, teoricamente a gente fala que uma sessão SSH é uma sessão criptografada. Né? Ou seja, a gente tem que estar ciente que qualquer mecanismo de criptografia pode ser utilizar qualquer tamanho de chave, de 1 trilhão de bits, qualquer algoritmo, não importa. Isso não garante segurança de nada. Por que não garante segurança de nada? Porque uma hora essa informação tem que estar em claro. Se essa hora a informação não estiver clara, não faz sentido nenhum você armazenar uma informação que não é utilizada. Então, nesse momento onde essa informação ela é em claro, nós capturamos ela. Por exemplo, isso aqui faz parte de um programa do mestrado que a gente fez, do meu trabalho de mestrado, que era para capturar dados de monitorar honeypot de alta interatividade, para saber o que os atacantes estão fazendo nas máquinas. Interagir. Então, eu consigo pegar numa outra máquina, toda a sessão SSH, qualquer dado que esteja interagindo com a máquina, não somente as teclas pressionadas, como o retorno das teclas. Então, não importa, porque uma hora essa informação é clara, e foi nessa hora que a informação está clara que eu peguei essa comunicação. Um exemplo também, um sniffer. Na teoria, a gente vê que captura todo o tráfego no ambiente hub. Todo o tráfego. Isso é teoria, sabe? Que a gente vai ver na prática. Nós conseguimos ocultar tráfego de rede. Como? Nós podemos modificar o comportamento de um software. Por exemplo, aqui, é o mesmo sistema nosso do honeypot lá. A gente carregou o módulo, colocou um TCP dump, esse sistema exporta dados através do protocolo DP. E colocamos um TCP dump para ver se toda hora que a gente pressiona uma tecla, para ver se o sistema captura o tráfego. A gente deu um cat na penúltima linha, um cat no arquivo texto para ver se capturou alguma coisa. Não capturou nada, ele não viu que tem tráfego nenhum. Porém, na aplicação de monitoração, tudo que o cara digitou lá em cima, a gente pegou na estação de monitoração. Então, o cara rodou um sniffer na máquina para capturar o tráfego, mas tem certas informações que estão ocultas, como que a gente fez? Através de módulos de kernel. Então, isso não quer dizer nada. Vamos utilizar um IDS numa máquina, não sei o que, vai capturar todo o tráfego, que vai resolver... Não, vamos testar. Tem possibilidade de driblar isso. Se o cara tiver entrado na máquina de IDS, consegue modificar o comportamento dele. Então, a gente tem que estar ciente disso. São riscos, problemas inerentes ao sistema operacional, que a gente tem que conviver com isso, infelizmente. Então, Então, só uma mensagem que eu queria deixar como final. É a última mensagem. Nunca esquecer que o que acontece ser ao testar, são várias possibilidades. Essas são técnicas simples, nós conseguimos fazer técnicas mais avançadas para driblar os softwares. Então, é complicado isso. E a diferença entre a parte de segurança e o outro lado da força é isso. A nosso objetivo é testar, identificar as vulnerabilidades do software e não explorá-los. No momento que a gente viu que o software se comporta de maneira inadequada, é o suficiente para a gente de segurança. A gente não precisa escrever exploit, nada para provar que um software é inseguro. Não, só sabendo o retorno dele já é o suficiente. Né? Então, basta a pessoa confiar na nossa palavra, isso é o mais importante. Bom, então nossos contatos aí. Acho que não temos sua pergunta. Mas se tiver... Podemos fazer uma pergunta, né? Rapidamente. Se tiver alguma coisa via internet também, pode ser enviado para gters@jaber.org via Jaber. Alguma questão? Ninguém? Ok, então. Então nós agradecemos ao Luiz Gustavo pela apresentação. Obrigado, Luiz.